O assunto de vocês hoje é adverbs. Adverbs são os advérbios, os mesmos advérbios da nossa língua, da língua portuguesa. E assim como na língua portuguesa, os adverbs, eles modificam o verbo. Eu vou tentar colocar aqui uma canetinha para marcar e ficar mais fácil de vocês identificarem do que eu estou falando aqui nos slides. A canetinha apareceu aqui para mim, eu espero que ela apareça para vocês. Sim, os advérbios eles modificam o verbo, modificam o adjetivo ou um próprio advérbio. Aí a gente tem um exemplo aqui que a gente vai poder constatar isso, como é que o advérbio modifica o verbo. O exemplo diz assim: I study English. I study English. Eu estudo inglês. Eu estudo, verbo estudar. Eu estudo inglês. Bem abaixo nós temos a mesma frase, porém com um advérbio. Tem a palavra hours. Hours quer dizer sempre. É um advérbio de frequência. I always study English. Eu sempre estudo inglês. Olha só, observem que agora a gente tem uma informação a mais. A gente diz a frequência com que ocorre a ação verbal. É dessa forma que a gente afirma que o advérbio consegue modificar o verbo, certo? Acima nós tínhamos eu estudo inglês e o outro exemplo tem uma informação a mais, diz a frequência com que ocorre a ação do verbo. Nesse segundo slide tem o título da nossa aula, Adverb of Frequency, advérbio de frequência. Eu trouxe aqui, eu listei aqui para vocês os mais usados, os mais conhecidos. O primeiro é hours, que quer dizer sempre, que foi o advérbio usado no exemplo anterior. Aí depois nós temos usually. Usually quer dizer geralmente. Sometimes é o próximo. Sometimes quer dizer algumas vezes. Seldom. Seldom quer dizer raramente. E tem o never. Never que é nunca, né? Esses são os advérbios mais conhecidos. Nós temos também os advérbios de frequência que são formados com a palavra every. Every quer dizer todo ou toda, né? Aí, every day ou every day, todo day é a palavra dia, então todo dia. Every week é semana, every week seria toda semana. Aí bem embaixo a gente tem a palavra month quer dizer mês, every month seria todo mês. E por último, nós temos a palavra year. Year quer dizer ano. Every year, todo ano. Então, day, dia, week, semana, month, mês, year, ano. Every day, every week, every month, every year. E aí, esses advérbios de frequência formados com a palavra every, eles têm uma diferença de colocação na frase dos que eu listei aqui, um embaixo do outro, desses que estão listados um embaixo do outro. Esses aqui são colocados em uma posição na frase e esses aqui são colocados em uma outra posição. E é isso que nós iremos ver agora no próximo. Olha só, no próximo slide nós temos algumas figuras e temos legenda. Vamos usar aqui as técnicas lá do scan, né? Vamos usar a imagem para nos ajudar a interpretar o que diz a legenda, ou seja, o que diz o exemplo. Olha só, aqui na primeira imagem nós temos uma cena de praia, né? Provavelmente uma família na praia. E aí a legenda diz assim: we quer dizer nós. We sometimes go to the beach. We sometimes go to the beach. Nós, sometimes, às vezes, go é o verbo ir. Nós, às vezes, vamos à praia, né? Aí a gente observa que aqui eu tenho o sujeito e aí a colocação do advérbio
é bem no meio entre o sujeito e o verbo principal da frase. É sempre essa que será a posição dos advérbios de frequência, que é o assunto que nós estamos estudando. Aí aqui no outro exemplo, a gente tem uma moça e um rapaz, a moça vestida de branco, né, de uma blusa branca, com cartão de crédito na mão, diante de um computador. Aí o que diz a legenda? She é ela, she usually shop on net. Ela geralmente compra, shop é o verbo comprar, ela geralmente compra na internet, compra pela internet. Aí, de novo, a gente observa aqui, ó, que a posição do usually, ou seja, do advérbio, é entre o sujeito e o verbo, igual nós colocamos aqui no exemplo anterior, no exemplo aqui da praia, né? Tem sujeito, tem o advérbio e o verbo, né? Aí aqui no exemplo da moça, sujeito que é ela, o advérbio usually, geralmente, e depois o verbo shop, comprar, certo? Mostrando que a posição do advérbio de frequência é entre o sujeito da oração e o verbo principal da mesma. Aí na outra frase, nós temos, na outra imagem, nós temos provavelmente uma cerveja na mão de uma pessoa e uma outra mão fazendo um gesto como se dissesse para, não. Aí o que diz a legenda? Rick never drinks alcohol. Rick, o sujeito, nunca bebe álcool. Rick nunca toma álcool, nunca bebe álcool. Rick, sujeito da oração, never é o advérbio, nunca, e depois o verbo drink, que é o verbo beber. E aí a gente percebe de novo a posição do advérbio aqui entre o sujeito e o verbo da oração. Na última imagem, nós temos a imagem de um celular, e aí a palavra Facebook, provavelmente a pessoa está tentando entrar no Facebook. Aí diz assim, I seldom use social medias. I seldom use social medias. I seldom use social medias. Eu raramente uso redes sociais. Né? Aí, de novo, a gente percebe a presença do advérbio entre o sujeito eu e o verbo usar. Né? De novo, comprovando que a posição do advérbio de frequência é entre o sujeito e o verbo. Vamos para o slide. Vocês lembram que eu falei para vocês que os advérbios formados com a palavra every, eles têm uma diferença de colocação em relação aos outros que estavam listados um embaixo do outro, que são os que a gente acabou de ver, o always, o seldom, o sometimes. Esses aqui, a posição deles é depois da frase, não no início, não depois do sujeito, como são os que a gente acabou de ver. Esses aqui, eles são colocados no finalzinho, as últimas palavras da frase serão eles. Aí vamos de novo olhar a imagem para que ela nos ajude a compreender o que diz a legenda. Olha só, na legenda aqui a gente tem um rapaz, provavelmente tentando enviar uma mensagem a alguém. Aí o que diz? He, que é ele, he chats his friends every day. He chats his friends every day. Ele, chat, conversar online, né? Conversar pela internet. Ele conversa, ele manda mensagem pela internet para seus amigos todos os dias, every day. Bem no finalzinho da frase é que o advérbio de frequência aparece aqui. Isso porque ele é formado com a palavra every. I cut my hairs, bem aqui tinha um S, perdão, tinha um S bem aqui, é hairs. I cut my hairs every month. Eu corto os meus cabelos todo mês. Every month, bem no finalzinho da frase. A última imagem é uma família dentro de um carro e pelas malas em cima do carro a gente entende que eles estão indo viajar. Aí o que diz a legenda? We, que é nós, we travel to our grandparents' house every year.
Nós viajamos para a casa dos nossos avós todo ano. E o todo ano aparece bem no finalzinho da frase, comprovando que a colocação desses advérbios aqui é diferente da colocação dos outros advérbios que a gente viu que fica entre o sujeito e o verbo. Aí, a nossa aula era isso, e agora nós temos uma atividade. A atividade é bem simples. Olha só, a gente tem aqui 4 perguntas para vocês, que vocês irão responder a essas perguntas usando os advérbios de frequência, que foram os que a gente acabou de ver na aula. A primeira pergunta diz assim, how often? How often, pessoal, é uma expressão. É assim, com que frequência? How often? Tem um T aqui, mas a gente não pronuncia esse T. How often? How often do you visit your grandparents? How often do you visit your grandparents? Com que frequência você visita seus avós? Com que frequência você visita seus avós? I visit my grandparents every day. Eu visito os meus avós todo dia. Ou I always, eu sempre visit my grandparents. Eu sempre visito os meus avós. Ou então, I never visit my grandparents. Eu nunca visito os meus avós, certo? Essa das respostas que vocês irão dar. Escolham uma resposta para que vocês respondam em inglês, usando os advérbios lá. A outra pergunta, de novo, tem a expressão how often. How often? How often do you use your social medias? Com que frequência você usa suas redes sociais? A resposta poderia ser I use my social medias every day. Todo dia. Eu uso minhas redes sociais todo dia. Ou poderia ser assim, ó. I always, eu sempre use my social medias. Eu sempre uso minhas redes sociais, certo? Escolha uma resposta para que você responda a essa pergunta. How often do you read books? How often do you read books? Com que frequência você lê livros? Com que frequência você lê livros? I never, eu nunca read books. Eu nunca leio livros. I read books every month. Eu leio livros todo mês. A última, how often do you cut your hairs? Com que frequência você corta seus cabelos? I cut my hairs every month. I seldom cut my hair. Eu raramente corto os meus cabelos. Ok? Respondam em inglês. E essa é a atividade, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, falem comigo no PV.